Foco no afeto de número 361. Tema de hoje: qual o melhor amor? É isso, gente. Nessa sociedade ainda muito bélica, não é nada estranho. É até muito explicável. Por que que a maioria de nós se pega muitas vezes, se surpreende muitas vezes fugindo da vida, como se isso fosse possível, não é? Fugindo das dores da vida. Isso nos traz dores maiores. Por isso que eu estou fazendo esse tema hoje, para que a gente possa, à luz, quem sabe à luz de alguma palavrinha que eu diga aqui, ajudar a cair uma ficha, colaborar humildemente para que caia uma ficha, no sentido da gente não fugir tanto da vida, né? Ou de preferência não fugir, né? E termos percepção para descobrir qual é o melhor amor. Muita gente opta por uma vida mais reclusa, por se sentir bem quando está sozinho. Não por ter aversão a pessoas, mas por se sentirem melhor acompanhadas quando estão sozinhas. Já outras pessoas amargam uma solidão autoimposta por várias limitações. Já outras pessoas amargam uma solidão autoimposta por várias limitações. Por não se sentirem à altura do meio social que preferem frequentar. Por não terem dinheiro para comprar a roupa que acham adequada, ao menos para não fazer feio. Por acharem que não estão com um corpo socialmente apresentável. Por não terem humor para aguentar conversa fiada de alpinista social, porque se sentem inferiorizadas. Por serem muito intolerantes consigo próprias e não terem a menor tolerância para conversar sobre amenidades com leveza e bom humor. Por se submeterem a uma sistemática autoanulação pessoal, não lhes sobrando o menor fôlego para tolerarem idiosincrasias alheias. A lista é interminável. E todos os itens têm uma coisa em comum: a pessoa não se aceita e foge da vida o quanto possível. Quando são obrigadas a frequentarem ambientes ameaçadores, em geral desenvolvem comportamentos indesejados, reatividade exercida muitas vezes sob o efeito do álcool, através de vinganças, xingamentos e um jeito todo especial de demonstrarem o desprezo que sentem por si próprias. O tiro sai pela culatra. E também de demonstrarem o desprezo que sentem pelos outros. Pagam caro essa conta, com mais desprezo e desqualificação que atraem para si. Tais pessoas são as que se sentem socialmente derrotadas. Podem até não ser, mas se sentem assim. O mais patético é que quando tais pessoas conseguem aquilo que chamam de vitória, permanecem infelizes. Por que será, né? Pergunta irônica, claro. É a velha questão da autoexclusão afetiva. A pessoa desconsidera o afeto como elemento primordial nas relações e prioriza os periféricos, os adereços que não trazem nem levam à autorrealização. Simplesmente as mantém afastadas delas mesmas. Faltou o principal, faltou o foco no afeto. O nosso oxigênio relacional é o afeto. Qualquer outra coisa asfixia. Nessa condição de autoexclusão afetiva, quando a pessoa se decide buscar o amor, ela encontra um gigantesco muro de normas e restrições para viver o amor. Daí, muita gente se pergunta, nessa hora, nesse momento, se deparou com um muro lá. Por exemplo, o que fazer quando o corpo pede uma pessoa e o coração pede outra pessoa? Bem, a primeira resposta não é a essa pergunta, mas a quem você costuma atender mais? A você ou à sociedade? Ao afeto ou às normas? Corpo e coração fazem parte de você,
Mas quem pede para você escolher entre um e outro é a cultura imposta pela nossa sociedade a despeito da sua e da nossa natureza, criando essa conhecida cisão esquizofrênica, fragmentação da personalidade e perda de contato com a realidade, que corta em 2 ou mais pedacinhos o mesmo todo, que é a nossa identidade. No original de fábrica, nós não temos que viver um amor em detrimento do outro. No original de fábrica, nós vivemos em bandos de mais ou menos umas 50 pessoas, onde, entre outras coisas, os pares não são necessariamente fixos. Os pares afetivos, os casais, os trios, porque não tem esse negócio de casal necessariamente, os agrupamentos afetivos sexuais. Olha que distância que a gente chegou. Muita gente pode dizer assim, não, mas isso é primitivo, isso é uma indecência, porque assim a espécie não evolui. Meu Deus, a espécie evolui com amor. Ai, minha Nossa Senhora da Percepção. A espécie evolui com amor. Se os pessoal está sentindo amor, deixa viver o amor do jeito que eles vivem. Não enche o saco do outro. Vive a sua verdade amorosa. Meu Deus do céu. Eu vou ler de novo isso aqui. Ah, meu Deus, no original de fábrica, nós não temos que viver um amor em detrimento do outro. Se está sentindo outro amor, vive outro amor. Se não está sentindo, não vive. No original de fábrica, nós vivemos em bandos de mais ou menos umas 50 pessoas, onde, entre outras coisas, os pares não são necessariamente fixos. Isso está muito longe dessa nossa chamada realidade. A realidade da sociedade nossa, que eu agradeço a ela, eu não sou contra essa sociedade, só acho que o projeto está longe de ficar saudável. É natural, a gente está inventando uma sociedade dissociada da intuição, dissociado muito da nossa natureza, faz parte da construção. A bióloga doutora Elizabeth Sattouris, ela diz que a humanidade ainda está na adolescência, a idade de fazer bobagem, de errar, está amadurecendo. Quando amadurecer, aí as coisas ficam harmoniosas, ficam saudáveis, melhor falando, não é? Desde que entramos no estado de praga biológica, praticamente desde sempre, a gente decidiu fixar os pares monogamicamente, indo frontalmente contra a nossa natureza, e assim tem sido. Esse negócio de juntar em pares fixos veio principalmente mais ou menos a partir de 12 mil anos atrás, quando a gente passou a sedentário, a gente é nômade, a gente passou a ser uma espécie sedentária. A gente inventou essa história, que não tem nada a ver com a nossa natureza. Dá para ficar sedentário? Dá, mas tem que negociar muito bem com a natureza. A natureza aceita negociação, só não aceita desaforo. Aí o que acontece? Ela dispara esses instintos destrutivos, que é para corrigir isso aí, para reduzir o número de seres. Só que a gente tem uma inteligênciazinha a mais em relação aos outros animais, a gente não necessariamente precisa se dizimar, precisa se destruir, e nem destruir o semelhante. Há uma recuperação interna, reconhecendo os impulsos básicos, a nossa vocação básica, que é a colaboração, a cooperação, a generosidade, o afeto e o amor, que é o requinte da colaboração, não é? Bom, se aquela pergunta a quem você atende mais, a você, a sociedade, for atendo mais a sociedade, e se você quiser estabelecer com a pessoa escolhida um vínculo afetivo inserido no contexto social, você terá que escolher entre o corpo e o coração. Aquela pergunta é assim, poxa, o que a gente faz quando o coração pede uma pessoa e o corpo pede outra? Essa cisão é fruto da nossa sociedade atrapalhada aqui. Não tem nada, não tem sentido isso em relação à nossa natureza. Isso se por uma pessoa você tiver uma irresistível atração física e por outra pessoa uma irresistível atração não física. A sociedade ainda não vê com bons olhos uma pessoa que se vincula afetivamente e socialmente a mais de uma pessoa ao mesmo tempo, de forma declarada.
Como a gente sabe, isso é mais velho que andar para frente. Mas as normas sociais não aceitam porque a sociedade nos quer infelizes, guerreando, servindo a padrões impostos pelos patrões do comportamento, que são algumas religiões e os donos do dinheiro e, portanto, da moral. Porque assim eles nos mantêm escravizados. É assim, em estado de praga biológica, a nossa história tem sido, no mínimo, isso. Invade, domina, escraviza. Invade, domina, escraviza. Invade, domina, escraviza. Invade, domina, escraviza. Esse é o moto perpétuo dessa sociedade ainda em estado de praga biológica. Então, a bem da saúde, se você quiser viver as duas atrações, por exemplo, essas duas atrações, tem muitas outras coisas que eu poderia enumerar aqui, mas fica mais fácil quando a gente fala de relação amorosa, ou a tentativa de, não é? Então, a bem da saúde, se você quiser viver as duas atrações para agradar a sociedade, você vai ter que viver apenas uma situação de forma declarada e a outra de forma oculta. Em geral, o que as pessoas fazem é matar um afeto, como se isso fosse possível. Quando você acha que mata um afeto, você está se matando. A partir da contração de doenças que você nem imagina que neste ato de pseudo matar um afeto, você já começa a contrair. Então o que as pessoas fazem nesse caso é, em geral, tentar matar um afeto, como se isso fosse possível. Matar um afeto, viver o outro e adoecerem por asfixia existencial. Pessoas com um nível maior de consciência optam por não declarar seus amores para a sociedade, o que é mais recomendável a bem da saúde. E vivem as duas situações em comum acordo com as pessoas envolvidas. Claro, senão aí não é amor, né? Não foi à toa, mas também não foi só por isso que eu acabei criando uma frase para pontuar também essa situação. O segredo do amor é o segredo. Viver um amor na plenitude, numa sociedade extremamente bélica, principalmente se forem pessoas sensíveis, meu Deus, é você atravessar uma praça de guerra, troca de tiro para tudo que é lado, e você tá lá de piu-piu na boca do Frajola. Acho que eu vi um gatinho. É mais ou menos isso aí. Um amor, quando é amor mesmo, não existe em detrimento de outro. Ao contrário, fortifica quem o vive e fortifica as relações que vive. Agora, indo mais a fundo e diretamente ao ponto mais importante, é decisivo saber enxergar o que a natureza dispõe a cada momento. O par que vive o surto hormonal da forte atração sexual vive o amor que inclui o sexo. Não só amor fraternal, mas sexual também, juntos, ok? Já o par que não tem o tal do surto hormonal, aquela forte atração sexual, e sentem um pelo outro um imenso amor, vive um amor puramente fraternal. E isto é dinâmico, a gente tem que estar atento, porque às vezes deixa de ser fraternal, às vezes passa a ser fraternal, mas não vira desamor, pelo amor de Deus. Ah não, a nossa vida sexual não está legal, então agora paremos de nos ver, nunca mais vamos nos ver, porque não tem nada a ver. Ó Senhor, minha Nossa Senhora, do entendimento amoroso. Qual amor é o melhor amor? Os dois. Um dia, quando a gente se tornar adultos como espécie, a gente vai se dar a liberdade de amar ampla e pacificamente, a começar por nós mesmos. Não tem como nos perdermos, o amor não deixa a gente se perder. Como sempre, ou vivemos o amor ou adoecemos. Qual amor é o melhor? O melhor amor é nunca deixar de viver o amor. Foco no afeto.